Bom, gente, boa noite. Meu nome é Clarissa. Eu queria, antes de tudo, agradecer ao André pelo convite, agradecer à Oficina Municipal pela oportunidade e dizer um pouquinho. Eu sei que o tempo está corrido, a gente está um pouco atrasado, mas eu acho que eu não posso deixar de falar um pouco da perspectiva que eu ocupo e como que eu venho para esse debate. Então, eu acho que eu estou me sentindo um pouco como um peixe. Eu não vou dizer fora d'água, porque não me parece que seja o caso. Eu acho que preciso mergulhar nessas águas. Eu acho que essas águas beneficiam também da reflexão do campo de onde eu venho, mas um peixe um pouco esquisito, porque parto de outros critérios, talvez, de reflexão. Então, contar um pouquinho para vocês como é que eu cheguei até aqui. O André entrou em contato para trazer um campo de preocupações para a área do direito. Eu sou advogada, como ele disse, formada em direito, e o meu campo de estudo é em filosofia do direito e filosofia política. E o André estava introduzindo para mim e outros colegas de trabalho um campo de preocupação dele, que era de promoção e verticalização e aprofundamento da democracia por meio de emprego de tecnologias de participação democrática. E aí a gente sentou para uma conversa, e ele me contando um pouco sobre o trabalho dele, sobre a plataforma que ele desenvolveu, sobre o tipo de preocupação que permeava o trabalho dele, ou seja, o que o motivava a entrar dentro desse projeto, né, de aperfeiçoamento de tecnologias de participação democrática. E aí, eu, como advogada e filósofa do direito, estava escutando, tentando entender onde que eu poderia entrar, se é que eu teria alguma coisa para dizer. Então, eu vou falar um pouco do que eu ouvi, e aí talvez o André depois pode me corrigir se eu estiver errada, para, então, introduzir o que eu entendo, né, como que o meu alarme soou, tendo em vista o tipo de preocupação que eu tenho, né, dentro do campo da filosofia do direito e da filosofia política. Então, a gente se encontrou, e o que eu ouvi assim, de mais interessante da conversa do André é que ele estava se esforçando bastante para melhorar, por meio da tecnologia, os processos de participação, mas aí esse nome essa palavra já foi posta em questão, talvez os processos de verticalização da democracia, ou os processos de aprofundamento da apropriação popular, vamos dizer assim, dos processos de formação da vontade pública com impacto político, que tanto de palavra, né? Para a gente se livrar da participação seria mais ou menos isso. E aí me parecia que tinham dois grandes problemas que ele via nos processos atuais, né? Ou na maneira como a gente hoje lida com formação de vontade popular, de vontade democrática. Então, o primeiro me pareceu que ele estava falando de uma crise de representação, né? Um problema nos processos tradicionais de representação, ou seja, havia uma dificuldade muito grande de promoção e formação da voz pública e de comunicação dessa voz pública para aqueles que ocupam determinados postos de representação. Então, a tecnologia poderia entrar para auxiliar na eliminação dos ruídos, né? E na formação de uma voz um pouco mais robusta, né? A partir de uma deliberação um pouco mais robusta, né? Que pudesse chegar de uma maneira mais articulada e clara àqueles que estão ocupando determinados postos de representação. Esse me pareceu ser um problema. Então, estou aqui dizendo o que eu ouvi. Pode ser que não tenha sido isso, mas foi o que eu ouvi. E o segundo problema se referia, mais do que uma questão de formação de voz e de comunicação dessa voz, de dirigismo ou de manipulação de pauta dessa voz, né? Então, a gente conversou um pouco, por exemplo, sobre o Facebook, né? Que hoje em dia é tratado por alguns estudos culturais como uma plataforma que
distorce, né, ou manipula, ou se apropria mesmo da formação de determinadas pautas ou de prioridades de discussão nos mais diversos níveis de debate público. E isso tem também algum tipo de impacto político. Então, o dirigismo ele pode acontecer por meio do que a gente chama de mídia tradicional, né? Então, existe esse problema na atuação da televisão, na atuação dos jornais ou na atuação dos agentes tradicionais da política. Existe também esse problema que é detectado nas novas esferas de atuação cultural, de atuação política, que são essas digitais. Então, me pareceu que um segundo problema estava relacionado com esse dirigismo de pauta, ou essa manipulação de pauta, da vontade popular, da percepção de mundo, por meio de alguns agentes que têm um certo monopólio, né, dessa construção da pauta. E aí havia, então, uma preocupação, me pareceu que era a segunda preocupação, de que tecnologias pudessem ser construídas no sentido de atenuar ou eliminar essa questão. Então, assim, os elementos de prioridade pudessem ser estabelecidos, né, por meio da própria ação, por meio da própria lógica de atuação daqueles que são os implicados, né, as pessoas, né, aqueles que participam. Mas aí a gente vai ter que arrumar um outro nome, né, que constroem, que são aqueles que realmente se colocam na posição de quem define, né? Então, por meio da atuação direta, né, uma atuação livre dessas pessoas, essas tecnologias poderiam, então, possibilitar, né, que essas prioridades fossem estabelecidas com essa lógica e não pela lógica de agentes monopolistas, de alguma forma, né? Vamos colocar assim. E um outro ainda ponto, um pouco lateral, que não diz respeito exatamente ao problema democrático, vamos dizer assim, mas que também se comunica, de certa forma, com essa questão do dirigismo de pauta, é o da proteção da privacidade. Esse dirigismo, né, de pauta por alguns desses atores digitais, ele é possível, né, porque existe algum tipo de controle de acesso por esses atores, né, de dados daqueles que estão implicados nas redes, né? Então, eles podem traçar perfis, né, e, por meio disso, propor aquilo que será lido, né, a publicidade que vai atingir essas pessoas, etc. Então, um outro problema, né, que me parecia implicado no trabalho era o de proteção da privacidade das pessoas que se dispunham a se engajar nos processos de construção de pauta e de tomada de decisões de questões de relevância coletiva. Então, tendo em vista o que eu ouvi, eu vou pôr para vocês um pouco como que o meu alarme soou. E talvez o que eu venho colocar aqui seja um pouco, por um lado, contraintuitivo, mas, por outro lado, também até certo ponto familiar. Por mais que muitas vezes essas questões não invadam os nossos debates propriamente ditos acerca de democracia. Então, a primeira questão, né, ou contra-questão que eu quero trazer é uma que diz respeito a direitos de minorias e a própria concepção que a gente tem do conceito de democracia. Porque a palavra democracia ela apareceu diversas formas nas várias apresentações. E me parece que com vários sentidos distintos. Então, tem gente que está preocupado com acesso à informação, tem gente que está preocupado com verticalização da participação ou da construção das pautas públicas, tem gente que, enfim, está preocupado com democracia enquanto acesso a serviços públicos. Então, a tecnologia, no caso, servindo como um disseminador de acesso a serviços, né? E eu quero trazer aqui uma preocupação também relacionada ao conceito de democracia e talvez chamar a atenção, então, para o cuidado ou a atenção que a gente tem que ter com os nossos pressupostos valorativos. Então, é aí que entra a filosofia política nesse debate. E como que eu quero propor a primeira questão a respeito disso? Né? Tem a ver com os direitos das minorias, ou o valor
né, do majoritarismo enquanto método de definição de questões coletivas. Então, vou exemplificar, né? Quando a gente fala de disseminação de tecnologias que possam aprofundar a construção coletiva de pautas de decisões, me parece que o que está pressuposto é que a gente vive num sistema de representação e que esse é o second best, né? Assim, a segunda melhor alternativa, porque até então a gente não tinha coisa melhor. Né? A gente precisava articular, né, milhões de pessoas em torno de pautas públicas, e o que a gente tinha era isso, eleger, né, pessoas, e aí essas pessoas vão lá e nos representam, e aí a gente encara esse tanto de problema sobre os quais a gente vem falando aqui, sobre os quais a gente vem tentando aplicar as tecnologias para resolver. Então, o que eu acho que estava pressuposto é isso, né? Assim, a gente se estrutura hierarquicamente dessa forma, tenta estruturar as representações, porque a gente não tem nada melhor que possa nos levar a alguma coisa que a gente entende como democrático. Bom, mas voilà, agora a gente tem as tecnologias, e talvez isso possa nos aproximar um pouco mais daquilo que parece estar pressuposto nesse nosso debate, né? Eliminar cada vez mais os mecanismos de representação, submeter cada vez mais o próprio forjar de pautas e a decisão a respeito delas àquilo que é genuinamente popular. E, como aquilo que é genuinamente popular não é uníssono, porque as opiniões são fragmentadas, os interesses são fragmentados, a gente não tem uma voz única, né? O que é muitas vezes entendido como critério de lógico, óbvio, ululante e evidente, para que a gente possa, então, dirimir tudo isso, é o critério majoritário, certo? Então, assim, a decisão da maior parte das pessoas é aquela que vai ser endossada, já que a gente não tem uma voz uníssona e a gente não concorda sobre tudo. Não há nada mais justo do que isso, correto? Bom, não sei. Talvez não. Talvez errado. E é isso que a minha preocupação para trazer para vocês. Retomando um pouco a fala do José Mário. O José Mário iniciou a conversa hoje explicando um pouco o papel das fundações políticas. E ele retomou o contexto alemão para falar do surgimento dessas fundações. Então, eu quero retomar um pouco o contexto alemão e alguns outros contextos, né, para lembrar que em determinados momentos da história o que a gente teve foi um majoritarismo nos levando a determinadas situações um tanto quanto catastróficas. Né? Assim, o partido nazista subiu ao poder na Alemanha majoritariamente. Tivemos outros processos de exclusão, vamos dizer assim, racial, que foram também endossados legislativamente. E a gente teve na história algumas reversões, né, desses processos de exclusão que foram feitos justamente porque o que a gente hoje entende por democracia é, na maior parte das vezes, qualificada. Ela vem com uma qualificação. Né? E fica parecendo que eu estou puxando o peixe para o meu lado, mas é um debate menos jurídico e um pouco mais filosófico. Né? As democracias, elas não são só democracias, elas são democracias constitucionais. E quando a gente pensa nessa qualificação da constitucionalidade, a gente pensa no resguardo e na garantia de direitos individuais contra mecanismos de ação majoritárias. Né? Então, se a gente pensa nos Estados Unidos, os processos de consolidação dos direitos civis de negros, isso na década de 60, né? Não é nada muito, muito distante. Foram processos que foram levados a cabo muito especialmente também pela ação da Suprema Corte dos Estados Unidos, na interpretação e no resguardo de direitos constitucionais. Então, muito daquilo que foi revertido em prol dos direitos civis, da dessegregação negra nos Estados Unidos, foi feito por meio não de deliberação majoritária, porque talvez se a gente tivesse deixado a deliberação majoritária nos estados do sul dos Estados Unidos tomarem conta, talvez eles não teriam chegado às mesmas decisões que a Suprema Corte dos Estados Unidos chegou
naquele momento e impulsionou todo um processo de o que a gente hoje entende valor igualitário. Então, a primeira questão que eu venho colocar é a respeito do próprio conceito de democracia que a gente está adotando. E se a gente entende que a igualdade não é só uma questão de igualdade de participação política e, em última instância, igualdade de voto, e se a gente entende que justiça não é apenas justiça procedimental, não é apenas o produto daquilo que é feito de acordo com um determinado procedimento igualitário, então a gente tem que talvez pensar que existem limites para aquilo que a gente pode deferir à vontade da maioria. E aí vocês podem pensar assim, bom, mas esses exemplos que ela está dando são tão catastróficos, né? É o nazismo na Alemanha, é a segregação nos Estados Unidos na década de 60. De fato, eu acho que hoje, se a gente pensar no Brasil, a gente não corre grandes riscos de segregação racial, oficialmente. Bom, tem gente que tem dúvida, né? É até plausível ter dúvida. Mas eu acho que tem outras coisas que implicam também questões de direitos individuais que talvez não sejam tão grosseiras, né, do ponto de vista da violação de direitos que a gente entende individuais, que estão aí na pauta do dia, né? E que, a depender do tipo de posicionamento político que a gente possa ter, de teoria que a gente assume, são, na verdade, assuntos que vêm sendo muito maltratados, vamos dizer assim, né, pela política brasileira. Então, a gente pode pensar, por exemplo, no aborto, ou a gente pode pensar, por exemplo, em políticas de educação sexual ou relacionadas a gênero. A depender da teoria política que você adota, né, você pode chegar à conclusão de que os direitos individuais, né, exigiriam, talvez, o direito ao aborto, ou exigiriam, talvez, uma política positiva estatal para a educação a respeito de questões de gênero e sexuais. E se a gente for deixar essas questões para deliberação popular, é muito plausível a gente pensar que a gente não vai conseguir implementá-las por meio de vontade majoritária. Então, essa é uma primeira questão que eu queria trazer, que é sobre os limites da deferência ao majoritarianismo num debate a respeito de tecnologias de promoção democrática. Em última instância, eu estou fazendo uma provocação a respeito do próprio conceito de democracia que a gente adota quando debate essas questões. Um segundo ponto que eu queria chamar atenção, e talvez aqui eu vou ser um pouco menos contraintuitiva, tendo em vista o tipo de debate que eu venho fruindo e com o qual eu, inclusive, venho aprendendo muito, e agradeço por isso, tem a ver com a relação entre privacidade e as diversas instâncias de uso da tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Eu quero, talvez, apontar, nesse momento, para a possibilidade de que as questões de privacidade elas são diferentes a depender do tipo de aplicação que a gente dá para um uso de uma determinada tecnologia. Esclarecendo um pouco mais, me parece que dentro de um raciocínio a respeito de justiça, a respeito de alocação de deveres e direitos dentro de uma sociedade, existem alguns agentes que têm deveres enquanto outros não. Existem alguns que têm direito enquanto outros não. E aí, me parece que é plausível fazer uma comparação a respeito das preocupações de privacidade que surgem dentro de iniciativas privadas, né, de disseminação e uso de tecnologia, e entre iniciativas públicas para incorporação de usos de tecnologia. Então, o exemplo que eu quero comparar aqui é o do Facebook, né, ou das redes sociais de forma geral, e do modelo de negócio que está subjacente a esse modelo de negócio, e a incorporação de tecnologias de participação ou de construção de pautas democráticas na instância governamental. Hoje, dentro do campo dos estudos culturais e da antropologia, existe um debate muito grande, né, o qual eu já mencionei um pouquinho, a respeito do papel deletério, né, muitas vezes dessas redes sociais e de alguns campos de engajamento digital
porque elas estão fundadas num determinado modelo de negócio, que é do conhecimento de todos vocês, muito mais do que meu, pelo que eu consigo entender do perfil da plateia, que utiliza, né, da estratégia de formação dos perfis. Eu acho que tem todo um jargão específico para isso, e o qual eu, infelizmente, não domino, por isso eu peço também desculpa. E que utiliza, então, desses dados para manipular, de certa forma, a experiência digital. Isso pode ter um papel de empobrecimento, um papel de enviesamento, um papel de manipulação mesmo, né, daquilo que vai se tornar pauta, daquilo que não vai, da formação das próprias identidades. Eu posso questionar isso, vocês podem questionar isso, a gente pode achar que isso é ruim, a gente pode tentar reverter, né, propor outros modelos de negócio, mas me parece que uma questão diferente é a questão da regulação. A gente pode proibir? Me parece que essa é uma questão diferente. E proibir não me parece exatamente adequado. E eu vou fazer um contraponto com um outro exemplo muito bobo, talvez possa ser bobo, mas me parece que ajuda a elucidar um pouco o argumento. Eu, você, todos nós aqui podemos talvez achar muito ruim o fato de que a nossa experiência urbana se estruturou em torno dos automóveis, que a gente gostaria que fosse diferente. Porque os automóveis poluem, porque eles criam riscos, porque eles fazem mal para a saúde, porque a gente passa a maior parte do tempo sentado. E a gente podia, talvez, achar que seria muito melhor que a experiência urbana fosse construída em torno das bicicletas. E a gente pode fazer uma pressão danada para mudar. Né? Pressionar pelas ciclovias, por políticas públicas em torno da bicicleta, fazer campanha para que as pessoas abandonem o carro. Enfim, o maior número de articulações que a gente possa pensar nos mais vários níveis. Mas não passa pela nossa cabeça achar que, pelo fato de que a gente concebe a bicicleta de uma forma, né, melhor do que o carro, que a gente possa vir a proibir o carro. Claro que sim, tem ruas fechadas nas cidades. Claro que a gente pode proibir ruas para pedestres. Ruas para pedestres, mas a gente não pode proibir... Você proibiu o carro. Você pode limitar a velocidade. Sim. Não pode andar mais, isso é proibir. Não pode andar mais. Porque o direito à vida e direito à informação, acho que está no mesmo direito à privacidade. Acho que está no mesmo campo que você está falando. Pode proibir, sim. A gente diminui a velocidade, a gente separa uma certa rua para o pedestre. Certa rua não, tem cidades que estão fechando a cidade para carro. Proibir carro, não tem carro. Afirmação do direito à vida. Pode proibir, eu acho que é a mesma coisa. Desculpa, imagina, não tem problema. Debate. Me empolguei. Não tem problema. Não, questão do direito. Do você invade o direito à vida, quando você invade o direito à privacidade, se você estabelece o que é direito, não pode. Eu vou continuar o raciocínio e se eu tiver tempo, eu gostaria muito de te responder. Vamos lá. A gente pode conceber uma cidade inteira fechada com um automóvel, mas a gente não pode me proibir de tirar o carro para andar fora dos limites de onde está fechado. Né? E me parece que com o Facebook talvez seja a mesma coisa. Se você não quiser entrar, você pode ficar à vontade. Agora, não me parece que seja pertinente ou adequado que eu proíba o André de entrar, porque você acha que a privacidade do André é mais valiosa do que a vontade do André de entrar na rede social. Isso é uma questão que o André decide. Então, se o André quiser, ele entra. Se ele não quiser, ele não entra. Então, me parece que essa questão está relacionada com a autonomia do André. Né? Se ele tiver ciência, e aí tem uma outra questão que é do consentimento. Né? Tem todo um debate em torno do problema do consentimento, né? Do uso das tecnologias e tudo. Né? A gente pode trabalhar essa questão do consentimento. Mas o André, né? Não dá para dizer que o André não conhece, porque o André está aqui, né, nesse debate. Se ele quiser entrar no Facebook, com pleno consentimento do que isso significa, eu não posso proibir. Desculpa, eu falei do Facebook, você estava falando do Facebook, eu estava pensando em sistemas governamentais. Nosso ponto de partida é bem diferente. Eu tentei apropriar o exemplo para poder chegar ao meu ponto, que era a que me parece que, nesse caso
do Facebook, inclusive do uso do automóvel, de forma geral. Existe uma questão aí que é de autonomia, e eu não posso invadir a autonomia do André se ele quiser se engajar dentro de um serviço, entendeu? Ele não quer pagar para usar a rede social, está plenamente ciente que isso significa vender os próprios dados e que é assim que isso vai ser financiado. Bom, se ele sabe que é assim que ele quer fazer, me parece muito complicado do ponto de vista filosófico, do ponto de vista de respeito à autonomia, e isso não é pacífico. Tem muita gente que vai contrariar, né? É um ponto controvertido, né? Essa própria questão da autonomia. Mas não me parece que seja possível proibir. Eu ia chegar, eu não sei se é exatamente onde você chegaria, mas que, do ponto de vista, quando a gente está falando de usos de tecnologia pelo Estado, aí realmente me parece que a gente muda o registro. Principalmente se a gente estiver falando de tecnologias para exercício de direitos políticos. Porque aí a questão não envolve disponibilidade, certo? Não posso dizer para alguém assim, se você quiser participar, você participa e abre mão da sua privacidade. Se você não quiser, você não participa. Porque eu não tenho direito oponível ao Estado a uma rede social. Mas eu tenho direito de participar politicamente, eu tenho direito de votar. E isso é uma coisa que eu posso exigir do Estado. O Estado tem que me oferecer e me proteger. E não ao custo da minha privacidade, que é outro direito que eu também tenho. Então, um outro ponto que me parece importante é de fazer as diferenciações entre os agentes, né, aos quais a gente está se referindo, porque me parece que o uso, muitas vezes, né, da tecnologia, o modelo tecnológico que está implicado, né, no Facebook, pode ter algum tipo de semelhança com aquele que está sendo utilizado pelo governo. Mas os tipos de responsabilidade me parecem que são diferentes, porque os deveres perante as pessoas são diferentes. Então, esse é um outro ponto também. Quando a gente fala de direito à privacidade, ele não significa a mesma coisa, né, quando a gente está pensando num provedor de serviço privado, né, como uma rede social, a possibilidade de ingressar numa rede social, e quando a gente está pensando, né, no Estado provendo algo. Ele poderia estar prevendo uma rede social, e talvez o Estado aí estivesse provendo algo semelhante com o que o Facebook está provendo, e é difícil da gente dizer que a gente tem direito a uma rede social, né? Talvez, enquanto provedor de rede social, o Estado também pudesse adotar o mesmo modelo do Facebook. Agora, enquanto promovedor, né, de direitos políticos, que é alguma coisa que todos nós temos direito de exigir perante o Estado, ele não pode fazer isso a custo de outros direitos, porque ele não pode nos exigir escolher. Então, isso me parece que é também uma outra questão. O Ministério da Justiça na questão de manifestações, tal, de exigir que tenha uma liderança, exigir que fale o caminho, exigir etc, para você poder se manifestar. Esse é uma outra questão, a gente pode debater sobre ela depois. Só perguntar nesse ponto. Por exemplo, a certidão de nascimento, o CPF e o registro estadual, a identidade, são coisas em que, para eu participar da cidadania, eu sou obrigado a participar dessa rede social, que só não tem a mesma dinâmica do Facebook. Mas eu vou lá, me cadastro, ponho meus dados, eles ficam com meus dados. A não ser que você seja muito rico. Não, mesmo muito rico. Não, porque você delega terceiros. Mas ele precisa do CPF. Porque assim, eu estou partindo do pressuposto que a participação do Estado brasileiro, você falar que é cidadão brasileiro, sendo estrangeiro, nascido aqui, você é obrigado a participar de uma série de registros. Começar pelo registro de nascimento, depois o registro estadual e depois o CPF. Só queria entender se isso tem a ver com o que você está falando, porque entendendo, por exemplo, se o Estado decide criar rede social das empresas, ele pega a base da receita, abre numa interface de rede social. E aí isso é uma rede social obrigatória, porque hoje qualquer pessoa que queira exercer uma atividade comercial no Estado brasileiro
precisa estar cadastrado no seu CPF na Receita, precisa pedir um cadastro de pessoa jurídica na Receita Nacional, na Junta Comercial Estadual. Me parece que você entende que há um problema aí, é isso? Não, é que você estava colocando como se não fosse o Estado, a pessoa tem opção. Então, tipo assim, se o Estado tivesse uma rede social, participar dela... e participar dela for obrigatório, isso fere o meu direito à privacidade. Mas não me parece que você possa equiparar a rede de CPFs ou de identidade com uma rede social. Eu gostaria de equiparar, talvez não agora. Mas então talvez a gente tenha uma divergência aí. O que eu estava dizendo era de uso de dados pessoais para financiamento de uma atividade. Ou seja, você saber que tem alguém fazendo um perfil seu. O Estado é justamente isso, uso de dados pessoais para financiamento de uma atividade, que é a gestão do bem comum. O Estado funciona. Ele vende seus dados? De certa forma, sim. Bom. Sim, eles dão acesso aos meus dados a todos os governos municipais e estaduais. Mas isso é venda de tá ganhando dinheiro para isso? Não precisa ganhar dinheiro, né? Não precisa ganhar dinheiro. Pra ser venda. A Receita, você precisa ganhar alguma coisa. Eles vendem o acesso. Se você quiser, uma empresa ou governo quiser ter acesso à base de CPFs, tem um preço que você paga e você acessa. Bom, e aí a gente pode discutir se o Estado poderia fazer isso ou não. Mas isso é diferente. Não. Se ele deveria ou não. Não, mas criticar a venda da base de CPFs pelo Estado é diferente de criticar o próprio registro do CPF. É só isso que eu estou falando que é diferente. Bom, enfim. Ok. Desculpa por ter... O colega aqui a gente... Só uma perguntinha. Aqui no prefácio aqui da fundação está falando sobre ética, né? Então, a pergunta é o seguinte, qual que até onde chega a privacidade de um cara que está administrando? Por exemplo, a gente fala de direitos particulares da pessoa, mas o prefeito ele teria esse direito, por exemplo, não tem que falar tudo o que acontece na vida dele, ser público isso? Não. Sim ou não? Qual a sua opinião sobre isso? Ixi, sim ou não é uma forma complicada. Não, porque não é binário. Mas aí é uma outra discussão, tem a ver com direito à reputação e... Dentro do que você falou, legislação eleitoral, né? Tá. Dentro do que você falou aqui. Então, assim, né, qual a privacidade do usuário, sendo ele um administrador público? Qual a privacidade dele, nesse caso? A privacidade dele, ele não perde a privacidade dele, mas uma vez que ele escolhe ser pessoa pública, tem uma série de questões que a gente entende que são privadas de uma pessoa que não está implicada na vida pública, que passam a ser públicas, uma vez que a pessoa toma a atitude de se submeter à vida pública. Então, continua existindo limite. Por exemplo, por que é relevante saber que a mãe do prefeito fez um exame e deu que ela está com HIV? Para nós, talvez para uma pessoa não seja relevante, mas para outra seja. Eu acho importante isso, na minha opinião. Eu acho que o cara que tem para ser público, ele tem que ter a vida Inclusive as informações sobre a mãe dele. Sob hipótese nenhuma. Por Sob hipótese nenhuma, não tem nenhuma utilidade pública isso. Exatamente, não existe qualquer relevância. Exatamente. Não existe qualquer relevância pública. Não, algumas atitudes têm relevância pública. Algumas têm. Eu estou querendo dizer que... A questão moral Gente, vamos deixar ela acabar a apresentação. Não. Eu queria pedir desculpa, porque, enfim, nesse tempo, né, gente, é difícil de estabelecer todas as minhas premissas, né? Porque eu estou partindo de uma rede de conceitos, então, para eu, né, qual é o teu nome? O Biratã me provocou aqui, com razão, né? Ele está falando assim, tá aqui no teu programa, está falando que você vai falar de ética. Mas o que eu quero dizer com ética, né? Para que parte da ética, porque a ética é um campo gigantesco, e essa questão é uma questão ética, mas não exatamente a que eu tinha separado para falar, apesar de a gente poder debater sobre ela, mas não era exatamente essa que eu tinha proposto para hoje. Encerrando muito rapidamente, eu escolhi essas duas provocações a respeito do conceito de democracia e da relação entre
privacidade e a utilização de tecnologias, né, assim, os espaços de uso de tecnologia nos quais a gente pode conceber ou não disponibilidade do direito à privacidade, porque me pareceu que fosse, né, assim, eram questões pertinentes do ponto de vista da filosofia política e do direito para o debate que eu tinha iniciado com o André. Mas, do ponto de vista um pouco mais amplo, eu acho que elas ilustram o problema das premissas normativas, né? Quando a gente está falando de direitos, isso não tem um sentido unívoco, né? Muita gente parte de um pressuposto, de um conjunto de conceitos, né? de um conjunto de valores, de um conjunto de articulação de valores, enquanto outras pessoas estão partindo de outros conceitos. E isso vai ter implicações grandes, né, do ponto de vista daquilo que a gente prioriza, ou da maneira como a gente desenha os direitos e os deveres, as prioridades, né, e eu só queria chamar um pouco a atenção para isso, porque me parece relevante também para esse debate. Eu continuo à disposição, e eu não trouxe um PowerPoint, mas eu posso passar depois para quem quiser o meu contato, e a gente pode continuar o debate com o maior prazer. E eu agradeço muito, porque eu também estou aprendendo muito. Obrigada. Eu queria só comentar que disso que você levantou, Clarissa, algumas coisas surgem. Primeiro, que democracia ela aparece como um processo de formação de discurso que permite e valoriza a diversidade e as minorias. Né? Então a gente está falando de preservação de diversidade, de preservação de minorias, em detrimento do discurso majoritário em processos de tomada de decisão. Então, quer dizer, a gente tem ali uma tensão entre preservação de diversidade das minorias num processo de tomada de decisão por mecanismos majoritários. Então, isso é uma questão a ser resolvida. E outra questão que você falou, no que toca à regulação, né, no âmbito do direito político, ou seja, quando não é opcional, você falou do papel do consentimento, né? E que para haver consentimento, eu acho fundamental a gente discutir a finalidade do instrumento ou do processo que a gente está operando. Quem leu os malditos, eles nos obrigam a fazer longos cadastros, mas a gente não lê os malditos termos de aceitação e uso. E então, quer dizer, me parece razoável que a finalidade de uso de cada plataforma pudesse ser resumido, pelo menos, em vez de... Né? Então, para a gente tem que dar essa finalidade. E às vezes, eu acho que, fazendo uma autocrítica, quando a gente desenvolve as nossas tecnologias, a gente não fala, isso daqui é para isso.